Vamos começar a fazer a massa do empadão. Aqui é 1 kg de farinha de trigo, 2 gemas, 1 colher de sopa de sal, água gelada se for necessário. No final a gente vai ver se é necessário colocar água ou não. E aqui é 500 gramas de gordura. Aqui tem 250 gramas de gordura hidrogenada, tá? E aqui nós temos 250 gramas de manteiga. Sempre tem que ser a metade da quantidade da farinha. Vamos misturar agora o sal, perdão. Vamos misturar o sal. Colocar as 2 gemas. E essa gordura aqui, ela tá em temperatura ambiente. Vamos direto já colocar a mão na massa. Se desejar não colocar gordura hidrogenada e colocar só manteiga, pode. E se for usar margarina, tem que ser uma margarina de boa qualidade. Qual é a margarina de boa qualidade? Aquela margarina famosa, um pouco mais carinha, que ela precisa ter acima de 75% de lipídio, tá? Ela fica muito boa. Quando você observar que a massa está um pouco seca, vamos colocar um pouquinho de água. Não coloca mais gordura, tá? Não precisa. Esse é o ponto da massa. Ela fica toda junta, ela fica macia. Ó, ela não fica quebradiça. Essa massa aqui não fica quebradiça. Ó, ela fica muito boa. A quantidade de água deve ter ido aproximadamente ali 1 xícara de água. Por isso que você tem que ir colocando aos poucos, porque depende muito da marca da farinha que você está usando. Às vezes tem farinha que vai pegar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Agora eu deixo a massa descansar um pouquinho, uns 10, 15 minutinhos, que eu gosto de trabalhar com ela descansada, e depois eu mostro eu abrindo na forma e fazendo o empadão. É a mesma massa também de empadinho, tá? Só a diferença é a forma, né? Vamos fazer essa forma maior aqui, grande. Vou colocar aqui na lateral e no fundo. Já tá todo forrado o fundo da forma. Aqui é um recheio de frango. Aqui tem frango, tem requeijão cremoso, tem milho, tem salsa, cebolinha. E aqui é de acordo com o seu gosto. Para explicar para vocês, o recheio não pode estar quente, tá? O recheio tem que estar frio. E para esse molho ficar desse jeito, tem que acrescentar algum espessante. O que é? Ou farinha de trigo, ou maisena, amido de milho, né? É coisa pouca. Para esse recheio aqui, eu só acrescentei 1 colher de sopa, só para secar o caldo. Porque o empadão não pode ter caldo escorrendo, ele é um caldo um pouco mais cremoso. E aí você tem que colocar.
Pronto, agora vamos preparar agora a tampa do nosso empadão. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Um outro truquezinho aqui é insufilme embaixo, tá? A massa no meio e insufilme em cima. E nós vamos abrir com rolo para ficar do tamanho da minha forma. Ó, eu botei minha forma aqui do lado para mim ter uma noção de tamanho. E aí, vou ver o tamanho e o que sobrar, depois para fora da forma, a gente corta esse excesso. Vamos tirar agora o plástico de cima. A gente corta esse excesso de massa que se tiver. E aí, ó, o que nós vamos fazer? Ó, tá com esse filme aqui. Vamos puxar pra cá. Tá aqui ao lado. E isso o filme vai ajudar a gente a botar a cobertura, ó. Viu? Como foi fácil? Agora, antes de tirar isso o filme, vamos ajeitar. Esses buraquinhos que ficou aí, fica às vezes no cantinho, a gente ajusta depois. E esse excesso de massa aqui a gente vai tirar para não ficar com excesso de massa, ó. Vamos tirando aos poucos o insufilme e tirando também esse excesso de massa. Tem 2 gemas, tá? Uma dicasinha para ela não ficar tão grossa, quando for misturar as gemas, coloca umas gotinhas de água filtrada. Ela fica mais fluida assim, ó, senão fica grossa demais. Vamos levar para assar agora no forno pré-aquecido, tá? 200 graus, deve ficar uns 45 minutos. Eu gosto dela bem assadinha. Aí eu mostro para vocês no final. Eu já tirei do forno, ficou assando uns 50 minutos, 200 graus.